Rapaziada, eu vou falar bem baixo porque tem gente já dormindo, cara. Que vitória, cara. Que maravilha, que jogo, cara. Pra entusiasmar, né, o nosso ânimo, pra revigorar as nossas energias. Poderia ser 3, né? Mas a gente vai falar de tudo isso aqui, cara. Que vitória maravilhosa. Uma vitória pra encher a bola, inclusive, do técnico Paulo Autuori, certo? Que a gente elogia quando tem que elogiar, a gente critica quando tem que criticar, mas tem muita gente aí abusando, né, da falta de respeito com o técnico, né, que conquistou o último título importante do Botafogo, né, e tem todos praticamente na sua prateleira e no seu currículo, então que passemos a respeitá-lo um pouco mais, certo? Meu nome é Daniel Brown, né, você que não me conhece passou a conhecer, você que já me conhece, cara, tá percebendo aqui que não tem cenário, né, eu tô aqui no meio que no improviso, eu já expliquei na live, tô passando por umas situações aí, tô em mudança, então, né, não esperem o conteúdo mais qualificado possível, mas quando eu conseguir retomar as minhas atividades legal, pode ter certeza que eu vou redobrar a minha qualidade, beleza, rapaziada? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, aperta esse botãozinho de inscrever-se pra gente chegar logo nos 41 mil inscritos. Deixa o seu like para divulgação, é muito importante. E vambora, cara. Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Um jogo cheio de modificações, cheio de coisa maluca, cheio de desfalque inesperado, mas deu a lógica, né? O Galo, freguesaço do Botafogo, isso todo mundo sabe, né? Com todo respeito aos atleticanos que aqui me acompanham, mas vamos falar desse jogo, né? Que pode ser esperado pela histórica do confronto, mas bem inesperado pelo contexto, né? Pelo momento. Bom, vamos lá, rapaziada. Botafogo 2, Atlético Mineiro 1. E o detalhe, cara, a Vitorinha tá aqui do lado, ela acabou de falar, né? Porque eu falei 2-0 nas gravações, né? Mas tô falando 2-1 agora porque... E aí vou cortar na edição. É porque realmente o gol foi muito no finalzinho. Primeiro, vamos recapitular tudo, né? Porque não deu pra falar tudo, na verdade eu falei, né, na live, né? Mas em vídeo eu acabei não falando. A gente só falou sobre a situação do Vitor Luiz, as possibilidades e tudo mais. Aí a gente viu alguns rumores de escalação. E aí depois uma bomba, né, cara? O Honda fora do jogo, Honda poupado pro confronto contra a equipe do Flamengo, poupado para o confronto da Copa do Brasil contra a equipe do Paraná, certo? Então todo mundo acabou reclamando disso, né? Todo mundo ficou chateado. Porra, cara, vai poupar o Honda, né? Logo contra o time mais forte do campeonato, logo na estreia do Botafogo no Newton Santos no Campeonato Brasileiro. E, cara, acaba que vai ser comum esse tipo de coisa. Eu também fiquei um pouco ressabiado, né? De, porra, vai poupar logo agora, cara. Poderia poupar num outro momento, mas o departamento médico, né, a comissão técnica, o próprio Honda sabem as condições físicas do jogador e sabem, né, o que é o momento, né, ideal e exato, né, para se poupar, né? Então, se o Honda sentiu isso, cara, e ele saiu, né, no meio do jogo, né, contra o Red Bull Bragantino com dores, tudo mais, acaba que talvez seja importante para o bom rendimento do Honda contra a equipe do Flamengo. Aí começaram alguns rumores, né, de escalação, né, com alguns jogadores e tudo mais, só que aí quando veio a escalação, cara, eu acho que todo mundo, né, foi pego de surpresa. Absolutamente todo mundo foi pego de surpresa. Uma escalação de um 4-4-2, onde a gente tinha alguns improvisos aí, certo? A gente tinha algumas situações, né, o primeiro de todos, né, o Guilherme Santos jogando como volante pelo lado esquerdo. E o Danilo Barcelos fazendo a lateral esquerda. Aí depois o Botafogo escalando dois extremos, o Luiz Henrique e o Luiz Fernando, e na frente, dois centroavantes, certo? O Botafogo teve dois jogadores de área, o Pedro Raul e o Matheus Babi em campo. E eu falei na minha live pré-jogo, cara, o Autuori tem dessas, na partida contra o Flamengo, ninguém esperava, né, no início do ano, ninguém esperava um time tão diferente, né, e ele colocou, agora ele estava colocando mais uma vez um time diferente, em que eu entendi algumas situações, não entendia outras, né, mas eu preferi esperar para ver. A única coisa, na verdade, que eu reclamei não foi nem o formato, não foi nem a escolha dos jogadores, das características, né, dos jogadores. Por exemplo, o Luiz Otávio, que é um volante mais de contenção, o Guilherme para dar mais sustento ali pelo lado esquerdo com a ausência do Vitor Luiz na marcação. Dois centroavantes para você explorar a profundidade, dois pontas, né, para você explorar os contragolpes. Tudo isso eu acabei falando um pouco mais, né, na live pré-jogo. Só que a única coisa que eu, né, fui um pouco contrário, né, foi a situação de você colocar, além de poupar o Honda, você colocar dois, entre aspas, titulares no banco de reservas, né? Que são aí os titulares dos últimos jogos,
né, em toda a temporada de 2020, né, o Caio Alexandre e o Nazário, ambos ficaram aí no banco de reservas, e um deles entrou, cara, eu fiquei tão irritado com esse árbitro, cara, porque eu botei o Nazário no Cartola, aí ele virou reserva, eu fiquei triste, o Nazário fez o gol, fiquei feliz, o gol foi anulado, e aí vambora pro jogo, cara, o Atlético Mineiro, né, que foi com uma proposta, né, inclusive foi um jogaço, né, rapaziada, uma aula de futebol, né, e é difícil você ver um jogo desse nível no futebol brasileiro, só 2 treinadores como Sampaoli e Autuori para proporcionarem isso, né, um com a sua inovação e o outro com a sua experiência, né, e nada de desatualização, certo? Eu já falei aqui, a gente pode criticar o Autuori por N motivos, mas esse negócio de desatualizado, né, com ele acaba não colando, né? Um cara muito atualizado e que quer mudar de carreira, né? Quer mudar de modo de trabalhar no futebol, quer posteriormente virar gerente, mas ainda tem muita tarimba para comandar times de futebol. E agora a gente vê isso, né, com essa partida, cara. Na medida em que o Atlético Mineiro atacava com muitos jogadores, né, pressionava, na verdade, tentava pressionar o Botafogo e principalmente conseguia pelo lado direito, né, em que o Barrandegui, aí a gente vai falar posteriormente do que foi o jogo dele, o Atlético Mineiro chegava, né, o Gatito trabalhava, é para isso que serve um bom goleiro, e o Botafogo aproveitava o momento em que roubava a bola e sincronizava muito bem os movimentos. Em treinamento a gente vê isso, cara. Os treinamentos de terceiro homem, de virada de bola, de virada de jogo, tudo isso é muito importante para que a gente tenha, né, um bom retrospecto, um bom domínio, né, dos posicionamentos e conseguir atacar de maneira rápida. E foi isso que a gente viu, cara. Um time extremamente focado, conseguindo fazer esse tipo de situação. No primeiro tempo, cara, eu vou destacar principalmente Luiz Henrique e Luiz Fernando, cara. O Luiz Fernando jogou muito bem o primeiro tempo e, rapaziada, eu vou falar, ofensivamente, em que ele foi o autor do gol e de diversas jogadas importantes, né? Inclusive um belíssimo cruzamento quando estava 0-0 que o Luiz Henrique acabou perdendo o gol, e defensivamente também. Eu acho que o Luiz Fernando, inclusive, marcou pelo Barrandegui no primeiro tempo. E aí, numa linda trama do Botafogo, né, que conseguiu recuperar a bola e acionar o ataque rapidamente, o Matheus Babi acha uma bela bola para o Luiz Henrique, que faz ali um salseiro, né, pelo seu lado do campo, conseguiu fazer, né, o chute, né, o cruzamento, e aí no bate-rebate ali a bola sobra para o Luiz Fernando, que emenda o Botafogo 1-0, e o Botafogo começou a se retrair um pouco mais, atrair o Atlético, que ataca, né, é a proposta, são escolhas, rapaziada. Né, quando você ataca com um número muito exacerbado de jogadores, né, no miolo ali da área, na intermediária, tudo mais, cercando o gol adversário, você vai ter uma retaguarda, cara. Você vai ter uma retaguarda, né, com menos jogadores marcando, né, uma dificuldade muito maior, uma distância muito maior a se percorrer numa transição defensiva. Então, cara, foi isso que aconteceu. O Botafogo conseguiu explorar esse tipo de situação e poderia ter marcado o segundo gol ainda no primeiro tempo, se não fosse o Pedro Raul ter perdido, né, aquele gol absurdo que um centroavante não pode perder. É aquilo que eu falo, cara. Se você analisar o primeiro tempo do Pedro Raul, ele fez bem o pivô, ele sofreu faltas, ele conseguiu acertar bons passes, né, conseguiu virar boas bolas, né, exercer o seu papel tático, mas, cara, centroavante é bola na rede, centroavante é desempenho. Se ele recebe um presente, como ele recebeu do Luiz Henrique, para matar, escolher o canto e correr pro abraço, e ele não faz num jogo de suma importância, um jogo que você não poderia errar aquilo em hipótese nenhuma, né? Obviamente que o saldo dele é negativo. Foi substituído na primeira etapa, né? Parece que o esquema do 4-4-2 ele acabou sendo, né, uma alternativa de primeiro tempo, e aí depois tivemos algumas modificações. Na segunda etapa, com o Atlético já pressionando, já martelando, o Botafogo foi ali para algumas modificações, algumas alterações. Entrou o Caio Alexandre no lugar do Luiz Otávio, que estava fazendo um papel mais defensivo, e aí o Botafogo conseguiu liberá-lo, né, até para puxar os contragolpes, e quando eu falo puxar contragolpes, cara, não é só correndo, não é só driblando que você consegue puxar o contra-ataque, mas também com a metida de bola rápida, com passe, né, aquele chamado triângulo da rapaziada que joga videogame aí, e o Caio Alexandre tem muito disso. E aí como é que você faz, já que você vai estar tirando um volante de marcação e colocando um de criação? Você faz uma retaguarda na outra substituição. O autor escolheu tirar o Pedro Raul do campo de ataque, colocar apenas um centroavante na profundidade e trazer o Rafael Foster para a volância. O Rafael Foster, que eu até achei que ele ia colocá-lo como um líbero ali com 3 zagueiros, mas não, cara. O autor colocou o Foster para cobrir ali o meio-campo, para povoar o meio-campo ali ao lado do Guilherme Santos, e como entrou bem o Foster, mas depois eu vou falar um pouco das atuações individuais.
E aí continuamos com o jogo, cara. Na mesma medida, o Atlético Mineiro pressionava, o Atlético Mineiro colocava a bola na trave, né, desperdiçava chances ótimas, furava bolas, né? Se eu não me engano, foram 3 bolas na trave do Galo, o Gatito Fernandes trabalhando absurdamente o jogo inteiro. E o Botafogo, assim que o Atlético perdia a bola, recuperava e ia pra cima. O Luiz Henrique foi lá e perdeu um gol, o Luiz Fernando foi lá e perdeu uma oportunidade, o Guilherme também perdeu outra, né? Quando eu falo perder, né, algumas são realmente situações perdidas, mas outras erros normais, né? E aí o Botafogo consegue achar o seu segundo gol. Mas aí vem um outro adversário do Botafogo na partida que se chama Flávio Rodrigues de Souza. E esse cara me tirou do sério, né? E isso não é algo de hoje, certo? Se você for parar para pensar o histórico do Flávio Rodrigues de Souza, que foi o árbitro da partida, árbitro FIFA, inclusive, olha só que tristeza. Em 2018, ele prejudicou o Botafogo num jogo, se eu não me engano, contra o Vitória, num pênalti não marcado, né? E aí eu fiquei com esse nome na minha cabeça. Em 2019, contra o Palmeiras, o Botafogo levou 11 cartões num jogo só, e aí foi prejudicado lá na situação do VAR, né, tudo mais. O Flávio Rodrigues de Souza era o árbitro e o Botafogo foi muito prejudicado naquela partida no Mané Garrincha ano passado, lembra? E agora, cara, ontem foi algo bizarro. O Botafogo fez uma linda jogada, cara, uma trama incrível, cara, que contou aí com a participação, né, do próprio Nazário, que entrou muito bem, do Juan, do Matheus Babi e de novo no Nazário. O Botafogo marcou um golaço, mas ele foi anulado, né? Primeiro a gente já tinha tido uma mão do Marrone dentro da área, né, que poderia ter sido pelo menos consultado o VAR no primeiro tempo, mas não foi. Não houve nem consulta, nem análise no VAR, segue o jogo. Mas aí quando a mão é do Botafogo, houve a análise, beleza. Aí o gol foi anulado, ele entendeu que a bola pegou na mão do Babi. Eu particularmente não vi a bola na mão do Babi, e se eu vi a mão do Babi estava colada ao corpo, ao contrário do movimento, né, feito lá pelo Marrone. Mas foi sem querer. De qualquer forma, cara, desviou a trajetória da bola e poderia ter um jogador ali para matar o rebote, mas não veio ao caso. O que eu tô falando aqui é do gol anulado do Botafogo. Só que aí a gente vê no lance do Babi, né, se eu não me engano era o Júnior Alonso, o zagueiro do Atlético Mineiro. Se não for, peço desculpas, corrijam aqui nos comentários, mas eu não lembro, amanhã eu contextualizo melhor, né? Ele também, né, toca com a mão na bola. Então, se o gol for anulado, se o gol foi anulado, deveria ter sido falta para o Botafogo, né? Era uma falta perigosa ali para o Botafogo, né? Na intermediária, ali na risca, né? Da meia-lua, que o Botafogo deveria receber. Afinal, houve o toque de mão antes no jogador do Atlético do que o suposto toque de mão do Matheus Babi. E aí, o gol foi anulado e a falta foi marcada para o Atlético Mineiro, cara. E eu fiquei ensandecido, né? Tanto pela situação do gol, né? Que o Atlético martelando poderia marcar o gol de empate a qualquer momento. E o fato de eu ter colocado o Bruno Nazário no Cartola, cara, eu fiquei muito irritado. Mas enfim, né? E aí o Botafogo continuou nessa dinâmica, o Botafogo contra-golpeando muito bem, o Atlético atacando muito bem. E mais uma vez, né? O Botafogo conseguiu marcar um gol. Deveria ter sido 3-0? Deveria, mas vamos lá, né? O Botafogo marcou o seu segundo gol numa belíssima enfiada de bola, né, do Caio Alexandre, né, que conseguiu achar o Juan. Aí depois tivemos uma inversão de bola, né, muito interessante, né, do outro lado. Você vê como é que esse treinamento, né, é muito importante, né, do Botafogo conseguir trocar passes curtos e aí achar uma virada de bola, pegar, né, o outro lado, né, da equipe adversária desprevenido. Isso já aconteceu algumas vezes nesse jogo com Danilo Barcelos exercendo isso, e dessa vez foi com o Juan, que deu uma bela fatiada para o Luiz Fernando, que tocou para o Babi, e o Babi achou o Caio Alexandre infiltrando muito bem, cara. Então uma jogada bem tramada. Caio Alexandre, Juan, Luiz Fernando, Babi, Caio Alexandre de novo, Botafogo 2-0 liquidando a fatura, e aí depois tivemos o último gol, né, marcado pelo Igor Rabelo, né, uma trama ali do Atlético Mineiro, conseguiu achar o Igor Rabelo num espaço vazio, para você ver como é que o Atlético ataca com tantos jogadores, o Igor Rabelo se lançando ao ataque depois, conseguiu marcar um gol. E detalhe, aí eu volto pro árbitro da partida, pro Flávio Rodrigues de Souza. O gol aconteceu, na verdade, aos 51:30, 51:40, agora eu não me lembro muito bem, e aí já era para ter terminado o jogo. Beleza, aí foi o gol, né, aconteceu, acabou o jogo? Não acabou o jogo, né, o jogo continuou, né, acontecendo, e o Atlético ainda teve mais uma boa oportunidade, né, para chegar à linha de fundo, né, eu não sei se o Flávio Rodrigues de Souza queria, né, que o Atlético fizesse o gol, mas aí o Guilherme Santos desarmou e o Botafogo venceu o jogo foi encerrado, certo? Esse é que é o grande problema, cara. A gente tem aí um árbitro que tá há 3 anos, né? Ele já pode pedir música no Fantástico. Eu coloquei lá no Twitter, prejudicando o Botafogo. Se esse cara não for punido depois dessa partida de ontem,
é muito bizarro. E, cara, eu prefiro, né, ficar com a parte boa desse jogo, né, que foi o desempenho tático, técnico, coletivo, individual dos jogadores, certo? Foi algo, assim, absurdamente impressionante, né, porque a gente estava vendo no jogo, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, o Fortaleza, aí é o que eu falei nos meus vídeos antes do jogo, cara. O fato do Botafogo estar aí desfalcado, o Botafogo tá aí numa fase não muito boa, né, jogou mal contra o Red Bull, jogou mal contra o Fortaleza, que foi um time, né, bem abaixo, né, do que se esperava. O Botafogo teve uma oportunidade aí de marcar, né, conseguir conquistar 3 pontos lá no Ceará, né, e vir enfrentar o Atlético do Sampaoli, né, então todo mundo esperava que o Botafogo pudesse perder, claro, esse jogo, e isso, obviamente, cara, mexe com o brilho dos jogadores, mexe com a galera que quer ver, né, o Botafogo se dando bem. Então, obviamente que esses jogadores ficaram aí, né, mordidos, né, desse desempenho ruim anteriormente e, cara, deram um show. Atuações individuais. Deixa eu ajeitar um pouquinho o tripé aqui. Cara, vamos pro Gatito Fernandes, cara. É o que eu falo. Eu comecei a falar sobre isso, cara. É importante, né? É o papel do grande goleiro, né? O papel de você ter um bom goleiro. O Botafogo hoje se permitiu ser agredido pelo adversário quando não tivesse a bola, e o Gatito Fernandes, cara, entrou concentradíssimo para essa partida. Fez pelo menos umas 3 ou 4 defesas importantes, além, né, da sorte ali das bolas na trave e tudo mais. Gatito, para mim, né, muito bem. Barrandegui, né, pelo contrário, absolutamente mal, né, horroroso. Eu particularmente vi aí o Barrandegui como o ponto falho, né, dessa equipe nesse jogo, e acaba um pouco com a mística, né, de, não, mas o Barrandegui ele não ataca porque ele marca bem, ele fica para marcar. Hoje acabou um pouco dessa mística, né, rapaziada? O Botafogo tem um grande problema na lateral direita, né, cara? A situação do Marcinho, que não se resolve, o Fernando, que também entrou e falhou, né, deixou algumas brechas ali quando entrou no lugar do Barrandegui, o próprio uruguaio, que foi muito mal, o Keno ganhou todas, absolutamente todas as jogadas nas suas costas. Ele conseguia chutar, ele conseguia cruzar, ele conseguia passar, conseguia driblar, tudo, absolutamente tudo. O Marcelo e o Luiz Fernando jogaram por 2, né, nessa partida para cobrir o que o Barrandegui não fez. Agora vamos para a zaga, Marcelo e Canu, cara, absolutamente brilhantes, né? O que eles estão jogando, cara, o que essa dupla tá jogando é incrível, e é por isso que o Rafael Forster vai ter que arrumar um outro lugar. E arrumou muito bem, cara. Na primeira oportunidade que teve, fora das suas 2 primeiras posições de origem, zagueiro pelo lado esquerdo ou lateral esquerdo, o Rafael Forster deu show, cara. Foi muito bem jogando como volante. Aí vocês vão lembrar dos vídeos aqui antigos do papai, né? Porque aí vocês têm que lembrar dos vídeos em que eu falo que é importante você ter um elenco polivalente, certo? Continuando. Aí vamos ser justos, cara, a gente critica bastante, a gente fala do problema da lateral esquerda, a gente ficou super preocupado, né, com a questão do Vitor Luiz, da apendicite. Danilo Barcelos fez uma ótima partida hoje, cara, uma ótima partida. Tanto em termos defensivos, eu achei até que ele deu espaço pro gol do Atlético Mineiro no fim do jogo, mas em termos ofensivos ele foi muito bem, cara. Ele fez bons cruzamentos, ele fez um bom apoio, né? Ele não errou as coisas bobas que ele vinha errando, né, nos últimos jogos em que ele entrava, né? Fez boas fatiadas naquela jogada de terceiro homem que eu destaquei. Então, cara, Danilo Barcelos foi bem, cara, assim como o Guilherme Santos. Cada vez mais, né, ganhando confiança no grupo, conquistando seu espaço e ganhando a confiança da torcida do Botafogo, em posições diferentes, cara, não na lateral esquerda, onde ele começou e foi muito mal, mas na extrema, como volante hoje, cara, o Guilherme tá de parabéns, cara, é um cara que se supera principalmente pela sua perseverança, a sua vontade dentro de campo. O cara tá ali dando a vida dele de fato, isso é muito legal. Luiz Otávio, cara, eu não vou cornetar o Luiz Otávio, eu acho que ele fez uma partida segura, né, quando ele não tinha bola. Eu acho que ele cumpriu bem os seus espaços, fez uns 2 bons desarmes ali do ataque do Galo, mas eu acho que com a bola no pé ele deixa muito a desejar, e aí quando eu falo muito, eu falo que é até insuficiente para ele ser titular da equipe do Botafogo. É um cara que pode ajudar nessa circunstância, pô, um jogo precisa de um cara dessa característica, mas não dá para utilizar durante o jogo todo, tanto é que ele foi sacado no intervalo, mas de qualquer maneira, cara, fez uma boa partida. Dentro da sua função, do seu papel, da sua característica, ele foi bem, né, desempenhou bem o seu papel, mas com a bola no pé, claro, precisa melhorar. Aí depois a gente pega o Caio Alexandre, né, que pra mim, cara, se mostra um jogador ainda verde, um jogador que como titular ele vai ter os seus lampejos dentro da partida, mas quando ele entra no segundo tempo, ele entra ligado no 220, cara, parece que ele entra e já tá gostando do jogo logo de cara. Marcou um gol, né, e um gol no qual ele construiu a jogada lá no início, numa virada de bola linda pro Juan, cara. E, inclusive, ele teve participação também no gol, né, mal anulado, na minha opinião, do Bruno Nazário. Nazário também entrou muito bem, cara.
provavelmente mordido, né, pela sua situação aí nos 2 primeiros jogos do campeonato, foi mal, né, contra o Red Bull e contra o Fortaleza, entrou muito bem, fez um gol infelizmente anulado. A gente teve o Juan também entrando bem, participando, né, da jogada do gol anulado e participando bem da jogada, né, do segundo gol do Botafogo que sacramentou a vitória. Luiz Henrique, né, vamos colocar que no primeiro tempo ele foi um dos homens da partida, embora, né, eu até destaquei isso no meu Twitter, né, cara, que o Botafogo ele peca, né, pela falta, pela infantilidade em certas tomadas de decisão, cara. E eu não falo nem só do Luiz Henrique, é do Luiz Fernando também, que foi bem na partida, né, do Guilherme Santos, enfim, cara. O Botafogo tem que melhorar um pouco nisso, e o Luiz Henrique principalmente. Mas foi bem, cara. O cara deu uma assistência, o cara participou muito bem do jogo, fez um salseiro ali pelo lado direito, deu muito trabalho, né, pro Guga, né, para ser marcado. E do outro lado, o Luiz Fernando, o cara que marcou um gol, foi muito participativo. No primeiro tempo, eu achei até mesmo o nome do Botafogo no primeiro tempo, né? E foi muito bem. E na segunda etapa ele ficou um pouco mais resguardado, né? Errou algumas coisas bobas, cara, mas não tem como reclamar do Luiz Fernando no jogo de hoje. E aí, se você pegar o Matheus Babi e o Pedro Raul, volto a repetir, cara, a partir do momento que o centroavante não aproveita as oportunidades de fazer o gol que tem, ele acaba tendo um saldo negativo. Pedro Raul não foi bem hoje. O Matheus Babi, cara, ele embora tenha deixado a desejar um pouco, né, no primeiro tempo, e eu acho normal, cara, porque ele jogou do lado de outro centroavante, porque ele cumpriu um bom papel tático, porque ele é um jogador que tá chegando agora, né, no futebol de nível de Série A de Campeonato Brasileiro. Há menos de um ano atrás ele estava no América jogando a segundona do Carioca, e no segundo tempo ele foi muito bem, cara. Quando ele tem o espaço, né, quando ele tem o espaço ali para pensar, né, tem um ritmo ali, né, que talvez se adeque ao seu condicionamento hoje tático e físico, ele consegue pensar muito bem as jogadas. Ele deu uma linda bola pro gol, né, que seria o do Bruno Nazário, e também deu uma belíssima bola, mostrou que não é fominha, deu um belíssimo passe pro gol do Caio Alexandre também. E agora, para finalizar, cara, eu vou falar, tenho que falar, claro, do Paulo Autuori, cara. Aí eu vi lá nos comentários, é óbvio, cara, a gente concorda, discorda com algumas mudanças, escalações, a gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar, mas numa boa, cara, quando saiu, né, a escalação, com todas essas modificações, o Caio no banco, o Nazário no banco, o Honda poupado, todo mundo começou a falar, principalmente lá na minha live, esse velho tá maluco, né, de maneira até desrespeitosa, o cara tá gagá, né, ele não é mais técnico, ele tinha que ser demitido antes do jogo, isso é uma afronta com o torcedor. Gente, uma coisa é a gente contestar, outra coisa é falar desse jeito, né, cara? Parece até que a gente é técnico de futebol, que a gente é realmente especialista no mundo da bola, e não é, cara. Talvez a gente não entenda certas escolhas, talvez nós não entendamos certas escolhas, certas escalações, né, certos esquemas táticos, porque realmente nós não somos técnicos de futebol. O Autuori é. E ele mostrou hoje, cara, colocando o Sampaoli no bolso. Não no bolso, cara, mas ele conseguiu sobressair do seu esquema, a sua proposta, o seu modelo, aquilo que o Sampaoli se propõe a fazer. E conseguiu, cara. O cara realmente, eu coloquei lá no Twitter, né? O cara, pra fazer esse tipo de modificação radical, né, num jogo diferente, num jogo contra um adversário forte, dentro de casa, poupando o Honda, colocando a quantidade de titulares, entre aspas, no banco que ele colocou, modificando absurdamente peças, colocando peças improvisadas. Cara, tem que ser um cara com tarimba, tem que ser um cara com muita leitura, tem que ser um cara com muita experiência e um cara que não tá nada desatualizado. Certo? Uma coisa é a gente falar que o Autuori, ele tá mais com o pé na gerência, e ele mesmo fala isso porque ele quer virar gerente, né? Uma coisa é a questão do ânimo dele, algumas escolhas, a substituição, que hoje ele foi bem, hoje ele modificou no momento certo, né? Fez boas modificações, mas agora, né, falar que ele tá desatualizado, hoje comprova que ele tá muito a par do jogo posicional do Sampaoli, que é um dos técnicos mais modernos do mundo, tá ligado? Então o Paulo Autuori, cara, realmente, né, parabéns, palmas, pra mim foi o cara dessa partida, apesar do desempenho ter sido ótimo dos jogadores também. E vou te falar, aí um desabafo para fechar aqui o meu vídeo. Foi uma partida em que o Botafogo demonstra, né, a importância dele de fato na minha vida. Eu falei na minha live pré-jogo que eu cheguei até a me emocionar, né, cheguei até a segurar a emoção, porque eu tô passando por uns problemas aí pessoais, né, coisas aí familiares, né, tive que exercer uma mudança a jato, voada aqui, tô em Niterói, né, nesse momento, tô aqui bem pertinho do Caio Martins, inclusive, e algumas situações têm me deixado assim, baqueado, né, para até não conseguir pensar direito aqui para fazer as análises, fazer vídeos muito corridos,
E, cara, olha que maravilha. Olha o presente que o Botafogo me dá. Olha o alívio que o Botafogo me dá. A alegria que o Botafogo consegue me dar no momento certo, cara. No momento em que eu mais preciso de um suporte, de um apoio. E, obviamente, cara, esse ânimo que eu tô tendo aqui tem a ver com a vitória do Botafogo. Se eu fiz nos últimos vídeos aí, se eu fiz nos últimos dias aí, vídeos, né, com 10 minutos, 11 minutos na correria, hoje eu, com o maior prazer do mundo, cara, peguei o meu tripé, coloquei aqui a câmera, eu tô baqueado de sono, eu não durmo, deve ter umas 2 noites aí, fiquei o dia inteiro carregando caixa de mudança, subindo e descendo escada, e cara, numa boa, eu tô aqui com o meu tripé na maior onda aqui, feliz, gravando esse vídeo que deve passar de mais de 20 minutos aí para vocês sobre o jogo do Botafogo. Eu só tenho a agradecer a vocês, cara, porque é graças à audiência de vocês que eu tenho tudo que eu tenho hoje, beleza? E que a gente cresça cada vez mais. Não só eu, mas vocês também e o nosso Botafogo, que demonstrou uma grande evolução nesse jogo contra o Atlético e que vem o Flamengo. E a gente vai falar um pouco sobre o que vai ser esse jogo, como que será que vai ser a proposta, será que o Autuori vai repetir a escalação, a formação, as coisas que deram certo? A gente vai falar muito disso nos próximos dias. Um forte abraço, pessoal. Vamos ficando por aqui. Fui!